Olá, meus amigos do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Marcos, consultor, contador, né, e professor também. Estamos aqui para falar hoje, na verdade, isso é um tema sempre, ele não sai de moda, né? Mas é um tema que nesse período, início de ano, a gente costuma ficar mais próximo dele, que são os procedimentos para encerramento das demonstrações contábeis ou dos demonstrativos contábeis. Eu tenho até costumado dizer o seguinte: nós contadores, né, empresários do segmento contábil, a gente às vezes peca no seguinte: nós recebemos, né, combinamos os nossos honorários para fazer contabilidade, né? E hoje em dia não só para fazer contabilidade, mas para direcionar o cliente, para dar um suporte consultivo. Eu gosto muito do termo, eu gosto de praticar isso, uma contabilidade consultiva. Não aquela contabilidade fria, mas aquela contabilidade hoje mais que está no dia a dia, no cotidiano das ações do seu cliente. Ela é importante para tomada de decisão, tá? E aí a gente às vezes é contratado para isso e a gente emite guia e às vezes esquece de um detalhe, que é fazer a contabilidade, né? Então assim, a gente vai emitindo guia, tal, departamento pessoal, folha de pagamento, tal. Ah, preciso de uma balancete contábil para fazer alguma coisa no banco. Tá atrasado. Ou não tem. Enfim, nós pecamos nisso. É algo que está melhorando muito, porque nós passamos a valorizar a nossa profissão. Há um tempo atrás nem a gente valorizava. Eram os antigos, né, lá atrás, há 100 anos atrás, os guarda-livros. Hoje não somos isso, não podemos ser chamados assim, tá? Mas, e aí a gente precisa então, pelo menos, cumprir essa obrigatoriedade, que é encerrar as contabilidades periodicamente, sem muito atraso, tá? E aí a gente precisa, eu vou destacar alguns pontos de como fazer demonstrativos contábeis. Lógico que eu vou passar por contas. Exemplo, eu pego muito, eu já vou entrar em um tópico, muitas contabilidades ou escritórios, que eu dou consultoria para escritórios, então eu pego muito onde a gente não vê depreciação nos bens da empresa do Simples Nacional. E eu ouço, há poucos dias ouvi o seguinte: olha, eu não faço depreciação porque no Simples não precisa. Tá, foi dito para mim. Eu, logicamente, concordo, eu falo isso com meus alunos, depreciação é para todo mundo, porque é algo que acontece. Ou o bem do Simples Nacional não deprecia. Então eu penso, vocês podem não concordar, eu penso que a depreciação, no caso do Simples, tem que ser feita mensalmente. Assim como é no lucro real, para diminuir o valor do lucro, então tem que ser feito. Tá? Depreciação tem que ser feito. Estoques. Para você fechar um demonstrativo contábil, você tem que mensurar o estoque. Lógico que aí é aquilo um pouco que eu disse da contabilidade consultiva. Você tem que falar com o seu cliente como que ele vai mensurar. Porque senão vem lá um relatório de inventário periódico com preço de venda. E a gente sabe que tem que ser preço de custo, só que nós sabemos. O seu cliente sabe. Então tem que falar isso para ele. Tá? E outra coisa importante dentro disso, só um toque mais técnico um pouco, nós sabemos que a cada fechamento de balanço nós temos que enviar normalmente o Sintegra ou a FD ICMS, ou seja, a obrigação acessória que leva o inventário, nós temos que mandar isso para o governo estadual, assim que fecha o balanço. Tá, Paulo, eu fecho anualmente, quando que eu vou enviar? Vai enviar em fevereiro, já estamos acostumados com isso. Mas aí vem outro caso, lucro real trimestral. Paulo, eu fecho a cada trimestre, mas só mando o inventário ou o bloco H da SPED lá em fevereiro. Tá errado. As legislações trazem para a gente, comumente falando, em 90%, que nós temos que enviar o estoque para o fisco assim que fechar o balanço. Então, se eu fecho um balanço trimestral no lucro real, eu tenho que enviar o bloco H da FD trimestralmente, dentro dos próximos 60 dias. Tá? Cuidado com isso, que é um erro comum. Caixa e bancos.
pessoal fala assim, Paulo, meu caixa deu negativo. Existe isso? Não existe, tá? Lógico que é alguma anomalia que aconteceu ali, mas não existe caixa negativo, tá? Então, assim, cuidado com isso, que eu já vi balanço fechado com caixas negativos. Não existe isso. Banco negativo, lógico que banco existe, né? Banco negativo pode existir, caixa não, tá bom? Clientes a receber. Na conta de cliente a receber, nós temos que mensurar o que eu tenho que receber no cartão de crédito, o que eu tenho de cheque a receber, né? Se tiver aí crediário próprio. E seria muito bom se a gente colocasse essas informações a receber e tal de forma analítica e não sintética. Exemplo, a receber, coloca lá 1 milhão a receber. Beleza, quanto que você tem a informação de o que compõe 1 milhão? Ah, não tem. Então como é que você sabe que é 1 milhão? Né? Para você ter uma informação de 1 milhão a receber, você tem que saber que o José te deve 100 mil, o Paulo te deve 150 e ter essa, analiticamente falando, relação, tá? Adiantamento de lucro a sócio, que pode ser comum. Se eu adiantei um lucro para o sócio, se é um adiantamento é porque não fechou o período ainda. E aí eu tenho que fazer um balanço um mês antes de fazer esse adiantamento, tá? Então, adiantei lucro para o sócio, paguei ele em 7 de dezembro. Então, você tem que fechar um balanço prévio em novembro para mostrar que tinha alguma coisa até ali, mesmo sem ter encerrado o período, tá? Ativos também é uma situação bem complicada. Lógico que eu não vou falar aqui de todos os pontos. Digamos que esse talvez seria o bloco 1, a parte 1 desse vídeo, tá? Pensei isso agora. Mas ativo é muito comum os ativos não estarem nas empresas, porque comprou em nome da pessoa física, porque comprou de usado, porque comprou sem nota. Nós precisamos alinhar os ativos, porque hoje em dia, quando a gente faz uma alteração contratual, os estados, eles vêm fazendo o quê? Eles vêm vendo, mensurando se o que está no capital social corresponde à realidade. E como que eles veem isso? Através do patrimônio líquido e dos ativos também, tá? Então a gente tem que pegar os ativos, fazer um trabalho de saneamento e colocá-los no devido lugar, que seria dentro da contabilidade, tá? Mesma coisa que eu falei do cliente a receber, eu posso falar dos fornecedores, tá? Eu tenho que saber analiticamente os meus fornecedores que eu tenho que pagar. Normalmente a gente vê muito mais fornecedores analíticos do que clientes, mas eu tenho que ter os dois, tá? Sobretudo fornecedores. E aí tem muita coisa, tá, gente? Provisões de tributos eu tenho que colocar, eu tenho que conferir se está no passivo ali a pagar só aquilo do mês mesmo, ou se tem um débito anterior sendo acumulado. Eu tenho que, para fechar um balanço interessante, uma situação acessória, conferir as certidões negativas, as CNDs, para ver se está batendo com aquilo que está no passivo, tá? Então são alguns pontos chaves, mas sim, são inúmeros. E eu sugiro para vocês o seguinte, tem para pequena e média empresa, ITG 1000. A ITG 1000 é um direcionamento, tá? Ela te fala o que tem que minimamente fazer, para fechar um balanço. E lá tem exemplo de plano de conta, e eu fecho aqui dizendo, lá tem um modelo de carta de responsabilidade do administrador, tá? Nós, contadores terceirizados, não aqueles que estão dentro das empresas, nós precisamos pegar um documento de carta de responsabilidade carta de responsabilidade, que é o dono da empresa, o representante legal da empresa, dizendo, ó, o que aconteceu aqui de forma gerencial é uma responsabilidade minha e o contador, entre aspas, apenas registrou. Porque é aí que tá. Nós não podemos inventar as coisas para registrar. Nós temos que ter documentos. E aqueles documentos são produzidos dentro da empresa. E as informações também. E às vezes a gente não tem o domínio dentro da empresa. Então a responsabilidade é do administrador, do representante legal. E isso está na carta de responsabilidade do administrador. E isso está na ITG 1000, que todo mundo tem que ler antes de fechar um balanço. Porque é o mínimo de que a gente tem que fazer
dentro de contabilidade, tá? Que aí separam-se as responsabilidades. Isso é muito importante. E eu acabo mesmo agora fechando dizendo o seguinte: contabilidade hoje em dia é essencial, primordial. É uma profissão que a pessoa não fica sem trabalhar, dada a importância do que se faz, tá? Só que ela pode fazer prova a favor, ser a vida da empresa ali e abrir portas, ou pode fechar tudo de uma vez. Ou ela faz prova a favor, ou ela faz contra e encerra algumas possibilidades dentro dos empreendimentos, tá bom? Cuidado com isso. Muito obrigado pelo tema de hoje. Qualquer outra necessidade, entre em contato. Nós temos aqui no final do vídeo os nossos contatos. Um abraço e até mais.